nós começamos o programa de hoje falando sobre economia. O preço do petróleo sobe no mercado mundial e a Petrobras anuncia redução na refinaria. Mas o que interessa mesmo ao consumidor é o preço nas bombas. O livre mercado faz com que os postos tenham variação nos valores. E para economizar, o negócio é ficar de olho nas pesquisas. Num posto, o preço está em R$ 4,29. No outro, R$ 4,19. Os preços do petróleo fecharam a semana passada em baixa, mas a Petrobras anunciou a elevação do litro da gasolina nas refinarias em 1,01%. Para o consumidor, o aumento total fica com uma elevação de cerca de R$ 1,50 para R$ 1,52. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o litro da gasolina ficou 4 centavos mais barato em todo o Rio Grande do Sul na última semana, com uma queda ainda maior em Porto Alegre, chegando a 8 centavos mais barato. Só que quem precisa do combustível diz que aqui na capital gaúcha os valores não estão tão baixos assim. Região metropolitana como Canoas, até mesmo em Novo Hamburgo, a gente encontra por R$ 3,77. Em Canoas a gente encontra por R$ 3,99, R$ 3,98, né? Mas aqui em Porto Alegre, não sei por que motivo, né? O máximo que a gente encontra é 4,04. Por isso, é importante pesquisar bem os valores, que variam de um posto para outro. Em um levantamento do Procon de Porto Alegre, do início desta semana, em 41 estabelecimentos, os valores da gasolina variam de pouco menos de R$ 4,00 para quase R$ 4,30. Houve uma queda média de 42 centavos entre dezembro de 2018 e fevereiro deste ano. Às vezes, assim, tem um posto muito próximo ao outro, né, metros de distância, ou do outro lado da rua, que estão com preços bem mais vantajosos, né? E as pessoas, às vezes, podem pegar e ir para o posto errado sem saber. Então, a gente orienta que as pessoas deem uma olhadinha na pesquisa, que realmente podem encontrar preços mais vantajosos, né, de combustível, e também que possam identificar, né, quais são os postos que têm o hábito de promover melhores preços. O consumidor que quiser ajudar no levantamento pode entrar em contato com o Procon Municipal, indicando o nome do posto e o endereço. Os estabelecimentos também podem participar da pesquisa. Normalmente pelo procon.poa.r das pesquisas divulgadas, pode entrar em contato telefônico também pelo 3289-1774 e falar aqui com o pessoal para fazer a proposta, né, de inserir algum posto dentro da nossa pesquisa. E ainda falando sobre o assunto, o brasileiro comprou menos gasolina em 2018. A redução foi de 5%. Isso é o que aponta a pesquisa mensal de comércio divulgada pelo IBGE. Os segmentos em queda foram combustíveis e lubrificantes com redução de 5%, tecidos, vestuário e calçados com 1,6%, móveis e eletrodomésticos menos 1,3% e livros, jornais e revistas papelaria com queda de 14%. Tiveram um crescimento no volume de vendas supermercados, alimentos, bebidas e fumo, com aumento de 4%, artigos farmacêuticos, médicos e de perfumaria com alta de 6%. No geral, o volume de vendas do varejo no país fechou o ano de 2018 com alta de 2,3%. É a maior alta do setor desde 2013. E se você vai viajar de carro, já começa a preparar o bolso. Quem for neste final de semana para as praias do litoral norte, já precisa separar um dinheirinho, porque recomeça na meia-noite desta sexta-feira a cobrança de pedágios em 2 praças da Freeway. Na praça de Gravataí, a cobrança será de R$ 4,40 nos 2 sentidos. Já na de Santo Antônio da Patrulha, o valor será de R$ 8,80, mas apenas no sentido capital-litoral. O retorno é gratuito. A concessionária CCR Via Sul assumiu 7 praças de pedágio nas BR-101, 386, 448 e 290. O contrato foi assinado em janeiro, 6 meses depois que a Concepa perdeu a concessão. A cobrança das outras 5 praças está prevista para começar em fevereiro de 2020. O retorno de impostos para os municípios deve chegar a 1,3 bilhões de reais durante o período de concessão. E o Supremo Tribunal Federal retoma na tarde de hoje o julgamento sobre a criminalização da homofobia e da transfobia. Na sessão extraordinária, os ministros devem começar a apresentar seus votos.
Na quarta-feira, teve o início do julgamento, que aponta a demora e omissão do Congresso em legislar sobre o tema. Os ministros Celso de Mello e Edson Fachin, relatores dos dois processos, fizeram a leitura dos relatórios. A ação da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros chegou ao Supremo em 2012 e a do Partido Popular Socialista em 2013. A do PPS pede a criminalização de todas as formas de ofensa, homicídio, agressões e discriminação motivadas por orientação sexual ou identidade de gênero, um prazo fixo para o Congresso aprovar a lei, além de incluir indenização às vítimas. Já a da associação reivindica a inclusão da homofobia e da transfobia como crime de racismo até que o Legislativo se pronuncie sobre o tema. A Constituição exige a criminalização do racismo, da violência doméstica, para quê? Para proteger os grupos raciais minoritários, a mulher. Então, entendendo que a Constituição exige a criminalização da homotransfobia, ela o faz para proteger a população LGBTI em seus direitos fundamentais. A Advocacia Geral da União afirma que cabe aos parlamentares discutirem o assunto e que a Constituição não exige lei para criminalizar a homotransfobia. Inexiste qualquer comando constitucional expresso que exija tal tipificação criminal específica. Já existe tipificação penal para tutelar os bens jurídicos em debate. O advogado do Senado ressaltou que há projetos em tramitação e é preciso preservar a independência do Congresso. Não há que se falar em omissão do Senado Federal em discutir a matéria, especialmente porque não há norma penal em vigor, porque há a norma penal em vigor, que é o Código Penal, que já pune fatos discutidos, e o que se pretende aqui é o aperfeiçoamento da legislação penal. Os textos dos relatores somam em torno de 100 páginas. A expectativa é que haja mais uma sessão por conta da falta de tempo hábil para cada ministro apresentar seus votos. É isso mesmo. Como a gente acabou de ver nessa reportagem, hoje à tarde segue essa discussão da criminalização da homofobia. E agora a gente recebe aqui nos estúdios a Bianca Hilgert, que é presidente da Comissão da Diversidade Sexual da OAB Canoas e também presidente do Conselho LGBT Canoas. Né, Bianca, muito boa tarde. Obrigada pela participação aqui. Pelo que já vem sendo discutido até o momento, já há uma previsão do que deve acontecer hoje à tarde, um resultado talvez? Olha, eu não acredito num resultado hoje ainda desse julgamento, não só pelo tempo hábil, né? São vários ministros a apresentarem os seus votos e normalmente essas sessões são longas, esses votos são longos e são cansativos, né? Bastante cansativos, inclusive. Não só por isso, mas também pelo fato de que é muito provável, até por uma questão política, que haja um pedido de vista de algum ministro e que se interrompa na tarde de hoje, mas sempre torcendo para que o resultado saia e que seja favorável, haja vista que o STF tem sido o grande proporcionador de medidas e avanços nas expectativas do movimento LGBT com relação às normas, né? Haja vista que não tem uma legislação específica que ampare os direitos da classe LGBT, né, enquanto minoria, enquanto vítima de crimes e em sendo o Brasil o campeão, né, em violência contra LGBTs. E a partir do momento que saia essa decisão, há um prazo legal para que comece a valer essa lei? Será mesmo uma lei? Pois é, não é uma lei, ele é um pedido para que a omissão do Congresso Nacional em discutir, em criar uma lei, digamos assim, para ser mais tranquila no entendimento, essa omissão seja suprida. Porque os debates no Congresso Nacional sobre as questões LGBT, eles existem, mas como foi bem visto nas cenas passadas, né, mais ou menos uns 12 anos que se discute a questão da criminalização, a questão dos direitos homoafetivos, né? No entanto, as pautas são trancadas, elas deixam de tramitar por conta de algumas bancadas mais fundamentalistas, né? Um medo, um pânico geral de que
os direitos, né, a maioria das sustentações é de que os direitos LGBT ou a criminalização da homofobia e da transfobia transforme num cerceamento do direito à liberdade religiosa, né? São coisas que não fazem muito sentido, mas que trancam essa tramitação e demonstram que esse movimento ele é intencional, né? E a partir do momento em que ele é intencional, sim, o Congresso ele se omite, né, na discussão da pauta. E por isso existe a ação pedindo que seja estipulado pelo Supremo um prazo para que essa legislação seja efetivada, seja votada, seja discutida, um prazo razoável, ou, né, em alternativa a isso, que enquanto esse prazo não seja esgotado, se equipare o crime de homofobia e transfobia ao racismo, né, que é uma lei que já tem um certo conceito, o racismo, de que é uma perseguição, uma violência contra determinados grupos sociais, não só com relação à raça, à cor de pele, né, mas a grupos, né, e a transfobia, a homofobia, a LGBTfobia em geral é contra um grupo específico, uma minoria específica. Qual deve ser o impacto disso na sociedade? Olha, eu tenho o que falta para o conhecimento das pessoas, né, é que se esclareça que não é uma exigência de direitos maiores para a população LGBTI. Não é uma imposição de cerceamento de liberdade religiosa, né? Este impacto ele é bastante visível porque as pessoas elas têm essa errônea ideia, né, de que vão ter os seus direitos de liberdade de expressão, de liberdade religiosa, que elas vão perder isso e que vão ser imputado crimes a elas por essas coisas. E não, né? A questão é a violência absurda que a população LGBTI, principalmente a população de travestis e transexuais, sofre, né? Se estima que 44% da violência mundial contra LGBTs seja no Brasil, né? A expectativa de vida de uma travesti e uma transexual é 35 anos, mas a população ainda tem, falta ainda acesso para esse tipo de informação, para que o impacto seja mais positivo, né? Porque a ideia inicial é que se quer retirar direitos de determinadas pessoas para aumentar os direitos de outras, e não. O que se quer é parar de morrer. Tá, né? A população LGBT. A gente agradece muito a tua participação. A gente vai seguir acompanhando toda essa discussão, mas no próximo bloco, então, a gente fala um pouquinho mais sobre diabetes agora no verão. Então, não saia daí que a gente já volta. Nós estamos de volta aqui com o Rio Grande em Movimento. E olha, nessa época de calor, praia, férias, às vezes a gente deixa passar alguns cuidados com a saúde, principalmente com quem tem diabetes, que é o tema que a gente vai conversar agora. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios o Dr. Ayrton Goubert, que é endocrinologista. Muito boa tarde. Doutor, explica para nós um pouquinho quais são os tipos da diabetes que existe. Tem diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. A classificação do diabetes é extremamente complexa, mas a gente pode agrupar 99% das vezes o diabetes, que é uma doença que se caracteriza pela falta de ação da insulina, que não faz com que a gente não aproveite a glicose que a gente ingere através dos alimentos, que é a nossa principal fonte de energia. Então, essa glicose não entra para as células, não é aproveitada pela falta de ação da insulina e nós vamos ter a glicose alta no sangue. Isso é o diabetes. E o diabetes, o mais frequente de todos, o que está aumentando muito no mundo inteiro e também aqui no nosso meio, é o diabetes tipo 2, que se caracteriza por aparecer em pessoas um pouco mais velhas, a partir dos 40, 50 anos de idade, e à medida que a idade avança, aumenta o número de pessoas com diabetes.
E também está relacionado à obesidade, ao sobrepeso, que é uma coisa que está aumentando no mundo inteiro e no nosso meio também. Aqui no Brasil e particularmente no Rio Grande do Sul, nós temos 56% da nossa população com sobrepeso. Essa doença... Isso já é um fator de risco para essa doença do diabetes tipo 2, que corresponde a 95%, ou 90%, 95% da população de pessoas com diabetes. O diabetes tipo 1 já é uma doença mais grave, é uma doença em que o organismo cria anticorpos e destrói as células produtoras de insulina. Então, é uma doença que aparece abruptamente em crianças e adultos jovens. E tem aumentado também a sua frequência, mas a proporção de pessoas da população de diabéticos no Brasil e no mundo também é mais ou menos assim, é em torno de 5 a 10% de tipo 1 e 90% do tipo 2. Bom, e quem descobre que tem diabetes, a restrição alimentar fica bem grande, né? São muitos alimentos que não podem ser ingeridos ou ingeridos com mais moderação. Como é que deve ficar a alimentação e também quais são os tratamentos para quem tem diabetes? Certamente. A dieta é uma coisa extremamente importante no tratamento do diabetes. O açúcar, que é uma molécula pequena, ela é uma molécula de frutose e de glicose, ele faz subir a glicose quase que instantaneamente, quando a gente ingere açúcar refinado ou coisas que tenham açúcar refinado. Então, existe uma restrição a açúcar refinado, que não é inteiramente completa. Cada paciente que tem diabetes, cada pessoa que tem diabetes deve conversar com o seu médico para saber em que situações ele eventualmente poderia utilizar o açúcar. Mas, em geral, existe uma restrição ao uso de açúcar e doces. E isso cria um problema muito grande, porque as pessoas, a gente tem uma relação afetiva com as coisas doces, né? A gente sempre é gratificado, isso é uma coisa que a gente não deve estimular em casa. Nossos filhos, difícil, as vós, né? Dão sempre alguma coisa doce, que é uma coisa boa, entre aspas. Para o diabético, ela não é tão boa assim, os doces. Então, essa é a principal restrição alimentar. Os carboidratos que existem em farináceos, como arroz, feijão, batata, massa, pão, são também coisas que são moléculas maiores que no nosso organismo vão ser metabolizadas à glicose. Eles não são restritos nos pacientes diabéticos. Mas se o paciente diabético, a grande maioria deles tem sobrepeso e obesidade, então quando a gente precisa emagrecer, então nós temos que diminuir os carboidratos, nós vamos ter que diminuir aquelas pão, coisas que massa. Porque são as coisas mais calóricas. Então, aí começa a ficar maior a restrição. E nessa época de verão, como tu disseste, também sucos naturais não são a melhor coisa para os diabéticos. Suco de laranja. Suco de laranja tem muita glicose e faz subir a glicose. Então, os sucos que a gente recomenda seriam só de limão e de maracujá, que são sucos que têm muito pouca caloria e muito pouco carboidrato. Suco de uva tem muita glicose também, então faz subir a glicose. Então, a gente recomenda que as pessoas tomem mais líquidos e tal, mas devem tomar líquidos adequados também, os diabéticos. Então, existe uma certa restrição. Água, certamente. Existem coisas não calóricas, tipo esses tinturas que dão um certo sabor. Existe um que se usa muito, que é o Clyde. Não estou aqui para fazer propaganda, mas para os diabéticos é interessante. Existe tipo Guaraná, isso que são coisas que, para quem não gosta de água, né? Porque tem gente que tem, água, vou beber água, mas a água é o melhor de tudo, né? Bom, e tem muita gente que tem dúvida entre o light e o diet, né? Qual é a diferença desses dois? Qual é o ideal para o diabético? Na realidade é o seguinte, o light ele é uma coisa que tem menos calorias, mas não diz que não tem açúcar. Então, a gente recomenda que as pessoas que têm diabetes e que não devem ingerir coisas com açúcar e que vai subir a sua glicose no sangue, que olhem a bula, o invólucro desses alimentos, se forem líquidos ou mesmo os alimentos, e para ver se tem sacarose ou glicose, porque isso é contraindicado. Mas os diet, em geral, ele não tem açúcar. Tá? Então, a gente vai ver. Mas só como a regulamentação disso aqui no nosso país não é muito séria, às vezes, existem coisas que, como existe, por exemplo, um adoçante que tem metade de açúcar e metade de adoçante.
Então, tem açúcar. Esse adoçante não é recomendado para diabéticos, porque ele tem açúcar. Claro. Mas ele é recomendado para emagrecer, eventualmente, porque daí diminui a quantidade de calorias quando a pessoa bota para adoçar o seu café, ou sei lá, o seu líquido que vai ingerir. Então, existe muita coisa que engana as pessoas. As pessoas devem se orientar com o seu médico, a sua nutricionista, a respeito de alguns tipos de alimentos. Tá? Mas a restrição hoje em dia para os pacientes diabéticos é muito menor e quem precisa emagrecer, bom, vai ter que ter mais restrição, mas um diabético que não precisa emagrecer, ele pode comer praticamente tudo, com uma restrição de açúcar refinado. Agora, doutor, para uma criança deve ser muito difícil, né? Algumas mães já comentaram comigo, eu levo o meu filho para uma festa de criança e daí vai ter docinho, vai ter brigadeiro, vai ter bolo, e daí está todo mundo comendo e aquela criança não pode comer. O que fazer nesse caso? De repente pode liberar e depois melhora a dieta? É complicado. Na realidade, o que a gente recomenda é que a mãe... Existem esses brigadeiros, esses docinhos de festa de criança que são feitos para diabéticos, que não usam açúcar refinado. Então, tem menos possibilidade de aumentar a glicemia. O que a gente recomenda é que a mãe leve alguns docinhos para a criança comer os docinhos dela, mas nem sempre se consegue isso. Então, é uma situação que realmente os diabéticos em criança têm que ter uma estrutura, os pais têm que estar bem orientados e têm que estar tranquilos para transmitir para a criança o que é bom para ela. Na realidade, as coisas com açúcar e os doces, e os diabéticos em geral roubam deles mesmos, né? Eles não roubam, eles se apresentam para o médico e dizem, não, eu faço tudo certinho, então, mas eles passam em muitos momentos, em festinhas, e fazem de conta que não são diabéticos. É uma situação difícil. Fazer restrição alimentar sempre é uma situação difícil. Mas hoje em dia nós temos muitas possibilidades em doces diets, em locais especializados em que as pessoas podem ter alimentos e podem participar, assim mesmo as crianças, participar junto com os outros grupos sem maiores problemas, comendo os seus alimentos. Existem sorvetes dietéticos. E é um problema também, porque as pessoas acham às vezes que, bom, esse sorvete eu posso, então resolve comer o pote inteiro, não pode comer o pote inteiro. O sorvete tem adoçante e tem gordura também, então acaba prejudicando se comer a porção inteira, então tem que ser moderado isso. Mesmo aquelas coisas que são específicas para diabéticos, deve ser ingerido moderado, como tu fala, chocolate. Chocolate para diabético, alguns deles têm um adoçante calórico, então, às vezes, eles têm mais calorias que o chocolate normal. Então, para quem precisa restrição calórica para emagrecer, e a maioria dos diabéticos tem esse problema de também estar acima do peso ou com obesidade, então, não é mais recomendado. Porque não, esse chocolate é dietético, eu posso comer. Tá certo. Muito obrigada, então, doutor Ayrton Goubert. Então, a gente segue, então, falando sobre saúde em algum outro momento, porque é sempre importante falar sobre saúde, né? Ainda mais diabetes. E a gente vai a um breve intervalo agora. No próximo bloco, a gente fala sobre futebol, sobre a dupla Grenal com João Batista Filho. Até mais, a gente já volta. A gente está de volta com o Rio Grande em Movimento, mas agora é para falar de esporte, para falar sobre dupla Grenal. E aqui nos estúdios já está João Batista Filho. Muito boa tarde, JB. Tudo bem? Boa tarde, Marcele, para todo mundo que está nos assistindo. E a gente começa falando sobre o jogador mais esperado pelo tricolor recentemente. Claro que eu estou falando do Diego Tardelli, já desembarcou aqui e falou muita coisa interessante, mas não vou ficar dando spoiler aqui, deixa que o Pedro Oliveira nos conta. O sol que estava no CT Luiz Carvalho já iluminava o que iria acontecer. A chegada de Diego Tardelli causou uma explosão na torcida tricolor, seja no aeroporto Salgado Filho ou no CT. O atacante teve uma breve aparição para a torcida quando desembarcou em Porto Alegre. E isso já bastou para os torcedores fazerem festa. Depois disso, ele foi para o centro de treinamentos, onde assinou seu contrato e correu em volta dos gramados. Para selar o dia, Tardelli se apresentou oficialmente como jogador do Grêmio, já com o seu número, é camisa 9. Estou muito feliz pela essa oportunidade, né, de voltar para o Brasil e começar um novo ciclo aqui em Porto Alegre, no Grêmio. Então eu acho que vim para a equipe certa,
né, num time montado, uma equipe que briga por títulos todo ano. Né, e como eu sou um cara vencedor, eu acho que fiz a escolha certa. Com 33 anos, Diego Tardelli é um jogador muito vencedor. Em 2005, conquistou a Libertadores da América pelo São Paulo. Neste mesmo ano, também conquistou o Mundial de Clubes. Já em 2007, também pelo Clube Paulista, conquistou o Campeonato Brasileiro. Em 2013, no Atlético Mineiro, conquistou pela segunda vez a Libertadores da América. Em 2014, conquistou a Copa do Brasil, também pelo time de Minas. É exatamente esse jogador, com todos esses títulos, que o Grêmio quer para 2019. Não, mas a gente sempre quer ganhar mais, né? Isso é de nós atletas, de nós jogadores, principalmente para mim, né? Como você falou, eu sou um cara que eu gosto de vencer, gosto de ganhar título, gosto de entrar para a história. Foi assim no Atlético, foi assim no São Paulo. Então o que me motiva são os títulos, né? Jogar com um jogador da qualidade que tem o Grêmio, né? Luan, Cebolinha, Michael, Jeromel, então isso me motiva. O atacante passou seus últimos 4 anos na China, onde jogou no Shandong Luneng e marcou 50 gols. Na China eu fui muito feliz, né? Nesses 4 anos em que eu estive lá, me adaptei super rápido. Tive as últimas temporadas muito boas. E foi bom, né? Fechou o ciclo na China, pintou a possibilidade de voltar para o Brasil, né? Uma conversa entre eu e minha família, e resolvemos voltar para o Brasil. Lembra do sol que iluminou a sua chegada? Exatamente esse que esperou Tardelli sair para fazer este lindo pôr do sol e fechar o dia gremista com chave de ouro. E que dia para os gremistas, né? O Grêmio conseguiu trocar o Jael, que teve seus serviços prestados para o tricolor pelo Diego Souza. Foi uma bela negociação do Grêmio, um jogador que pode mudar o tricolor de patamar. Eu destaco que o Diego, ele falou algumas coisas interessantes nessa entrevista, como, por exemplo, que ele joga atrás do centroavante, não necessariamente como um centroavante, jogava na China, né? É uma posição diferente, a gente está acostumado a ver ele jogando mais pelos lados ou até como camisa 9. Pode ser uma alternativa, inclusive, para o Luan, quando o Renato quiser. Então, é um cara polivalente que isso faz diferença. Outro detalhe é que ele não tem mais 19 anos, como a gente acostumou a ver no São Paulo, lá no começo de carreira, mas se sente muito bem fisicamente e tecnicamente. Parece que ele encontra atalhos, melhores soluções no campo, é um cara mais inteligente, entende mais o jogo e isso acaba compensando. E para ele, Diego Tardelli, ele está no auge da carreira, está no seu melhor momento, até porque marcou 20 gols, como a gente viu aí na matéria do Pedro Oliveira, foi muito bem na sua passagem no futebol chinês. Quem está treinando neste momento é o Internacional, mas parece que tem mistério lá pelos lados do estádio Beira-Rio. Não é mesmo, Guilherme Paz? Treino fechado do Internacional ali no estádio Beira-Rio. Nós estamos aqui no CT Parque Gigante, onde daqui a pouquinho, 12h45, deve acontecer a entrevista coletiva. O Internacional, que está a 2 jogos da estreia da Libertadores, vai enfrentar no dia 6 de março ou o Talheres ou o Palestino, que se classificaram na noite de ontem. Uma outra informação do Internacional é que o Diego Cabreira, que era coordenador das categorias de base, foi demitido. O Inter que enfrenta no próximo domingo às 19 horas no estádio Beira-Rio o Caxias. E sem Nico Lopes, o Olerhelma pode ter Rafael Sobis ou D'Alessandro na função. Então esse treino fechado deve ser para montar esse novo esquema para o próximo confronto. Com as informações do Internacional, aqui do CT Parque Gigante, Guilherme Paz. E o Inter vai jogar com seu time titular, com força máxima, até porque tem que se preparar para a Libertadores. Esse é o discurso da direção colorada, que afirma que não vai ficar colocando garotos ou meninos que tanto o torcedor quer, como o Roberto, o próprio Pedro Lucas, que numa dessas pode ser titular por uma necessidade, porque está jogando melhor que o Trellis, mas o Inter pensa que não é o momento de experimentar atletas, é o momento de se preparar para a Libertadores. A gente viu aí, o Tajeres eliminou o São Paulo, pode ser Tajeres da Argentina, que tem Guinha Azul jogando muita bola no meio campo do time argentino, contra o Palestino. Acho que vai dar, o time argentino aí fica Inter, River, Tajeres e o próprio time do
do Peru, rapaz, o Alianza Lima, agora esqueci o nome quase, que formou o Paulo Guerreiro e que vai jogar contra o Colorado. Imagina, uma visita ao time que formou o Guerreiro, uma visita ao Alguém Azul e ao campeão da América. Esta é a vida do Inter, possivelmente na Copa Libertadores da América. Tá certo, Marcele? Muito obrigada, JB. Olha, a gente vai a um breve intervalo agora e no próximo bloco a gente fala sobre cyberbullying. Já ouviu falar? Já sabe o que é esse termo? Se não, fique conosco que a gente já volta. Nós voltamos com o Rio Grande em Movimento e agora a gente fala de tempo. Hoje o dia começou bem fresquinho em todo o estado, ainda por conta da instabilidade. Mas ainda durante essa quinta-feira deve chover de forma rápida em todas as regiões. Confira. Em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, teve sol pela manhã e aumento das nuvens. À tarde e à noite deve chover no município. As temperaturas variam entre 17 e 27 graus. Na Serra Gaúcha, o dia começou bem friozinho, mínima de 13 graus. Apesar do sol entre nuvens pela manhã, à tarde pode chover e a máxima atinge os 26 graus. Em Rio Grande, no sul do estado, a mínima registrada foi de 16 graus. E o tempo deve ficar parecido com o resto das regiões, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Passo Fundo, mínima também de 16 graus e máxima de 24, em uma quinta-feira de sol entre nuvens e pancadas de chuva a qualquer momento. Em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, mínima de 16 e máxima de 26 graus. E atenção, estudantes, porque o prazo para se inscrever no Fundo de Financiamento Estudantil, conhecido FIES, termina hoje. E o resultado vai ser divulgado no dia 25. As inscrições para a seleção do primeiro semestre precisam ser feitas até hoje, pelo site fiesseleção.mec.gov.br. O programa oferece 100 mil contratos de financiamento para que o estudante possa pagar a mensalidade em cursos de graduação em universidades privadas. E após as mudanças no programa, o financiamento conta com duas modalidades. A primeira oferece vagas com juros zero para estudantes com renda familiar mensal per capita de até 3 salários mínimos, além de possibilitar que as prestações comecem a ser pagas respeitando o limite de renda. A segunda modalidade, chamada de PFIES, foi criada para estudantes que tenham renda familiar mensal de até 5 salários mínimos por pessoa. Todas as informações estão no site fies.mec.gov.br. Agora mais uma notícia que mexe no bolso do trabalhador, porque o valor da passagem de ônibus em Porto Alegre já está sendo discutido e deve subir agora em breve, agora ainda no início do ano. Hoje o passageiro paga R$ 4,30 e a sugestão é que esse valor aumente até R$ 4,75. As empresas pedem aumento de 11% na tarifa. Com isso, as passagens teriam reajuste dos atuais R$ 4,30 para R$ 4,75. Isto num primeiro cálculo. No segundo, a tarifa subiria um pouco menos, chegando a R$ 4,70. Tudo por conta do fim do direito de idosos com menos de 65 anos a terem isenção. Como o cálculo do valor é feito com base nos últimos 12 meses, a retirada do benefício só seria avaliada a partir de 2020. Porém, as empresas de ônibus haviam se comprometido a reduzir automaticamente os valores se os projetos enviados para a Câmara de Vereadores em 2017 começassem a ser aprovados no ano passado. O que tem acontecido? A partir de agora, o Conselho Municipal de Transportes Urbanos tem 7 dias para refazer os cálculos e ver se aprova ou não a tarifa. Depois, o valor é enviado para a sanção do prefeito Nelson Marquesan. Apesar de ainda não ter o cálculo final, os passageiros já não gostaram da notícia. Já não era barata, né? Aí vai ficar mais alto ainda. Acho que está bem complicado, né, para a população, para nós. Se melhorassem os transportes, que sempre a gente fala sempre isso, se eles melhorassem, mas não melhora. Se fosse isso, colocassem ar-condicionado, acho que ok. Mas se não fizer isso, só aumentar, acho que não está valendo não. Eu acho que é um aumento muito grande para um benefício que não se tem, né? Os ônibus geralmente sucateados, não tem tanta manutenção. Então acho que é um roubo. Poderia ser a gente ter mais benefícios para poder usufruir. A empresa pública de transporte e circulação lembra que ainda há projetos de lei que aguardam votação e podem reduzir ainda mais os preços.
E o Ministério Público de Contas do Estado entrou com um pedido na Justiça para impedir a realização do projeto piloto do novo cais da Prefeitura de Porto Alegre. Segundo a Procuradoria-Geral, há risco concreto e iminente de que as obras iniciem sem a garantia de recursos financeiros para a conclusão. Anunciado como um presente para a cidade no dia do aniversário, 26 de março, o projeto prevê espaços para alimentação e lazer, além de um estacionamento com 600 vagas no Cais Mauá. No entanto, segundo o Ministério Público, poucos detalhes sobre o espaço prévio foram fornecidos e há dúvidas sobre o que será feito no armazém A7, que não é tombado pelo patrimônio histórico. Na visão do MP, é preciso suspender qualquer intervenção na área do empreendimento que possa importar em demolição ou alteração de estruturas que sejam de difícil ou custosa reversão. A ausência da carta de estruturação financeira prevista em edital pode levar à rescisão do contrato com o atual consórcio. A decisão está a cargo do conselheiro do Tribunal de Contas, Alexandre Postal, que deve se manifestar nos próximos dias. E falta pouco para o Carnaval. Em Porto Alegre, os desfiles das escolas de samba acontecem nos dias 15 e 16 de março, 10 dias depois do resto do país. E há um mês do evento aqui em Porto Alegre, ainda há muito que ser feito no Complexo Cultural do Porto Seco. É por esta avenida que a cultura do Sul, do Norte e de vários cantos do mundo, que histórias são contadas e temas importantes para o social são levantados no samba enredo das escolas de samba de Porto Alegre. Estamos no Complexo Cultural do Porto Seco, que fica na zona norte da capital. Só que a situação por aqui está bem complicada, porque este espaço está sem as condições de estrutura para colocar o carnaval na avenida. Falta de manutenção e barracões invadidos. Essa é a realidade e os problemas que esbarram a vida dos carnavalescos em Porto Alegre. Então, há cerca de 30 dias para as escolas saírem na avenida. Como é que vai ser? Sem uma estrutura certa para que os trabalhos ali, a montagem dos carros, das fantasias sejam feitas. Esse é um carnaval da superação, então? Sim, nós nos sentimos bastante abandonados em relação ao poder público, né? Isso aumenta muito as nossas dificuldades, sem contar os furtos, né? E até eu sempre tenho dito agora que atualmente não tem mais furtos, porque não tem mais o que roubar. Os fios todos foram roubados, ou seja, agora eles estão tentando entrar nos barracões. De acordo com o presidente da Tinga, no primeiro semestre de 2018 foi aprovado um projeto de lei que passaria a administração do Porto Seco para a Liga Independente das Escolas de Samba de Porto Alegre. Desse jeito, a Liga e as entidades envolvidas com o carnaval teriam mais autonomia para trabalhar à frente do espaço, firmar parcerias e buscar recursos. A partir de então, o prefeito disse que não colocaria mais dinheiro público no carnaval, que não é um problema, até é uma grande verdade. As pessoas têm que ir atrás da questão privada. Mas também ele não se manifestou, não fez mais nada também que pudesse nos ajudar efetivamente. Tá? Ele nos passou, a pedido das ligas, eles um problema. Quando nós queríamos fazer uma parceria privada, as empresas perguntavam, tá, mas o carnaval vai ser administrado pela prefeitura ou pelas ligas? Pelas ligas. Tá, mas vocês não têm a posse definitiva, vocês não têm o direito de uso, vocês não mandam nisso aqui ainda. Mesmo sem os trâmites legais definidos, está confirmado, vai ter carnaval, com ou sem recursos do poder público. O maior desafio agora é firmar parcerias e atrair investidores para o evento. Tanto o Grupo Ouro quanto o Prata, e resolvemos que o carnaval vai sair. Então, estamos tentando comercializar os espaços, os camarotes, as áreas de propaganda, que é o que vai financiar toda a estrutura. Está acontecendo, né? O desfile das escolas de samba será realizado entre os dias 15 e 16 de março, em Porto Alegre. E o Cruzando as Conversas desta quarta-feira reuniu vereadores de Porto Alegre para discutir as principais pautas que devem entrar em votação na Câmara neste ano, como a alteração da planta do IPTU. E eles também fizeram uma avaliação da gestão do prefeito Nelson Marquesan Júnior. Confira agora alguns trechos. Hoje à noite,
voltaremos a falar da relação do Legislativo Municipal com a Prefeitura e o que resulta essa integração, esse embate, muitas vezes, para a população. Tenho notado e tenho recebido de várias pessoas a percepção de ver a Guarda Municipal mais ativa nas ruas, fazendo também rondas e patrulhas em parques e praças. Tivemos alguns casos também da Guarda Municipal conseguindo fazer a prisão de pichadores. Um lugar ocupado pelas pessoas, ele se torna mais seguro. Então você tem que incentivar a ocupação do espaço público. Com segurança. Não, ok. Quanto mais pessoas, dados científicos, mais pessoas olhando, menor a quantidade de crimes. Ver a quantidade de professoras que estão se suicidando por esse reflexo de não ter uma garantia nenhuma de vida, ter que adiantar salário, não conseguir planejar essas férias, que já tem filho em idade escolar, já tem pai em idade doente. Esse é o caos que a gente está vivendo dentro das comunidades. Vereador Rafão, eu vou ser obrigado a lhe interromper porque nós estamos encarcerados no tempo. relógio. Estamos. Infelizmente, não, e dentro das nossas casas. Nós vamos inverter isso aí. Mas, tomara. Nós vamos inverter isso aí. Torçamos e oremos muito para isso. Só 10 segundos, tá? 10 segundos. Nesses dados aí estão contados as pessoas que estão com tornozeleira eletrônica, em regime domiciliar, não estão totalmente encarcerados em regime fechado. Aí nós já pulamos. Já estão superlotados os presídios. Aí, porque não construíram presídio. Porque não houve uma política de construção de presídio. E essa infelizmente eu vou ter que interromper, porque essa conversa não acabará tão cedo. Infelizmente eu preciso ser agora draconiano aqui, porque o nosso tempo realmente se esgotou. E agora a gente fala aqui no Rio Grande em Movimento sobre cyberbullying. Há muito tempo a gente já escuta falar em bullying, principalmente com adolescentes, né? Mas cyberbullying é um termo novo que veio, claro, com a internet. E a gente recebe agora a psicóloga Júlia Kobe. Muito bem-vinda, obrigada aqui pela participação. Júlia, começa explicando para nós, então, o que é esse termo cyberbullying? O que é isso? O cyberbullying, ele nada mais é do que a versão digital do bullying que a gente já vem discutindo faz um tempo. É qualquer tipo de constrangimento, de agressão, de ofensa, de difamação, de calúnia contra alguém que esteja em uma posição de menor poder. Então tem que ter uma relação hierárquica aí entre agressor e vítima, que acontece através dos ambientes virtuais, seja pela internet ou mesmo pelos aparelhos eletrônicos, assim. Ele é a versão virtual do bullying que a gente já conhecia. E existe um perfil desse agressor? Não. A gente sabe que existem algumas características pessoais e alguns acontecimentos de vida que podem levar uma pessoa a cometer esse tipo de violência, mas eles não são determinantes, né? Como somos seres sociais e humanos e passíveis de constantes transformações, não existe uma regra, existem algumas tendências que a gente chama de fatores de risco para isso. E isso vai muito de educação, de como que acontece a vida familiar, as situações às quais as pessoas já foram expostas ao longo da vida. Então, um conjunto de tudo isso pode levar ou não a fazer com que a pessoa cometa esse tipo de agressão. E os pais, por exemplo, para identificar que o filho está sofrendo esse cyberbullying, como é que acontece isso? Como é que os pais devem agir também quando descobrem que o filho é a vítima? Pois é, os pais, os responsáveis, na verdade, né, sendo próximos dos seus filhos e das pessoas pelos quais são responsáveis, normalmente eles identificam os sinais de que algo está errado, tanto para identificar uma potencial vítima ou um potencial agressor. Os sintomas, sinais e sintomas mais comuns são as crianças que passam a serem mais retraídas, que deixam de querer frequentar lugares que frequentavam antes, então deixam de querer ir à escola, não querem mais ir na casa de um amigo, não querem mais frequentar outros espaços de convivência que frequentava antes normalmente. As consequências disso são bem importantes, pode mexer com questões relacionadas à autoestima, né, desenvolvimento pessoal, social, escolar. Então é importante ficar atento a esses sinais e, quando identificados, procurar ajuda. Assim, né? Num primeiro momento, se a família identifica que não é uma questão muito grave e a família se sente apta a tentar resolver isso dentro do âmbito familiar, ok. Num primeiro momento pode haver essa conversa, uma orientação, buscar auxílio na escola e isso ser resolvido de uma forma um pouco mais tranquila.
Quando a família não se sente apta, acha que não dá conta do problema, ficou muito assustada ou identificou que é uma situação mais grave, aí é importante buscar outros serviços de atendimento, como psicólogo, psicopedagogo, eventualmente até um psiquiatra. Bom, e o cyberbullying ele é todo através da internet, então, né? A partir de que idade que os pais devem dar um celular já com internet, que o filho pode mexer no notebook com internet e o pai deve estar sempre cuidando tudo que ele faz, né? Sempre, o monitoramento ele é fundamental. Não existe uma regra de a partir de qual idade, né? A gente tem que ver o que faz sentido para aquela família. Uma coisa que é importante cuidar é que às vezes os pais eles dão o telefone com o objetivo de que a criança possa se comunicar com os pais, porque passam muito tempo em outros espaços. Mas a gente já tem estudos que mostram que o celular é usado para fazer ligações em 20% das vezes. Então, 80% do tempo, essa criança, esse adolescente vai estar em contato com o uso da internet porque o telefone ou o computador é uma porta aberta para tudo que a internet pode trazer. Então, assim, a gente orienta que até os 10 anos não é muito conveniente, assim, as crianças são realmente muito pequenas. A partir dos 10, para eles poderem se comunicar com os pais, a gente pode começar a pensar, e aí entrando na adolescência, sim, uma maior liberdade. Mas os pais têm que sempre cuidar esse limite entre liberdade, né, o que a criança pode fazer, o que ela já tem autonomia para fazer, e também respeitar as privacidades individuais, mas sempre monitorar. De vez em quando dar uma entrada, ver com quem que está conversando, e o diálogo é a melhor alternativa, né? Conversar com essa criança ou adolescente o que é o cyberbullying, que ele existe, se a criança conhece alguém que já passou por isso, sempre na base da conversa. Tem inclusive filmes também, né? Tem. Hoje em dia, a internet pode ser usada para isso também, né? Para educar, para prevenir. E conversar sempre para que quando a criança venha a ser vítima ou veja alguma situação, ou inclusive se dê conta de que alguns dos seus comportamentos podem estar relacionados a isso, que possa ter um diálogo mais aberto com os seus pais e seus responsáveis. Caso ocorra dentro da escola, é possível que a diretoria, os professores venham a interferir? Eles devem fazer isso? É importante que a escola esteja também como corresponsável, né, pelos seus educandos, que também esteja atenta a isso. Isso depende muito da equipe pela qual a escola é composta, assim. Então, se tem psicopedagogo, tem psicólogo ou tem algum um professor, um docente com uma formação mais voltada para esses outros entendimentos, é possível que a escola dê conta dentro da própria instituição. Mas sim, é importante intervir, é importante fazer trabalho preventivo com todas as turmas, desde bem pequenos até o final. E a comunicação família-escola é sempre importante, porque o que acontece no âmbito familiar e escolar não fica isolado, né? É preciso que essas educações se complementem. A vítima pode acabar tendo até depressão em alguns casos, né? Sim. Ser vítima de bullying é novamente um fator de risco para o desenvolvimento de outros transtornos, assim. Isso é especialmente importante na infância e adolescência, porque são seres humanos em formação. Então, no momento em que a gente mexe com essas questões de autoestima, de sociabilidade e de autoconceito mesmo, né, isso pode trazer consequências bem prejudiciais para o futuro. Por isso é importante ficar atento desde cedo. Tá certo. Então, muito obrigada pela participação, Júlia Kobe, psicóloga. Obrigada. E o Rio Grande Movimento fica por aqui, então. Outras notícias no Jornal da RDC, que começa às 10 horas da noite. E amanhã a gente volta, então, com o Rio Grande Movimento aqui ao meio-dia. Tchau, tchau.